E aí, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está mais uma vez aqui no canal, né? Meu nome é Pedro Velar para gostar de ler. Não escreve de seguir, me seguir nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, @Pedro Velar, tanto o X quanto o Instagram. E Facebook também, mas Facebook é de quase ninguém entra. Mas enfim, hoje nós vamos falar de um tema que é um pouco minha área de estudos, assim, um pouco que eu trabalho, que é para você que gosta de gostar de ler, tanto que é o nome, né? Mas você que gosta de ler, assim, eu já vi gente que é contra um pouco essa visão, fala que estraga a obra, aprender como que uma obra funciona. Eu quero tentar mostrar o oposto, que deixa a obra mais da hora, mais legal, você aprender como que ela funciona. Que nem no meu caso, eu estudo narratologia, que é a ciência da narrativa, ou teoria da narrativa. A gente vai ter curso disso, depois eu aviso, vai ser online e tudo pelo Meets, mas isso a gente fala depois. Mas a gente destrincha, tipo, a focalização, o que é o narrador, a posição que ele toma, a perspectiva, a voz, o modo, o tempo, as flash forwards, os flashbacks que existem, como que eles usam isso na história, como que isso deixa a história mais rica, percebendo isso, uma escrita minimalista, maximalista, enfim. Aí eu pretendo hoje falar um pouco disso, mostrando alguns livros que tratam sobre a ficção. Então, eu queria começar de um autor que ele lançou esse ano esse livro pela Alfaguara. Esse autor, ele ganhou o Nobel, ele é peruano, Mário Vargas Llosa. Ele é um escritor bastante reconhecido, ganhou o Nobel de Literatura em 2010. E ele escreveu, depois nós vamos ter um vídeo de um livro dele que eu acho fenomenal, que é Guerra do Fim do Mundo, onde ele usa o conceito que chama polifonia, do Bakhtin, onde ele não tem a voz do autor, mas tem a voz do... A voz do autor sai para... O Bakhtin fala que o Dostoiévski surge esse conceito, onde não tem o narrador, não dá a opinião dele. Você deixa os personagens terem opinião, mais ou menos a polifonia é isso. Mas vários outros teóricos teorizaram sobre o que é polifonia. Mas aqui ele segue. Você já viu carta para o empreendedor, carta para o fulano de tal? Então, tem na áudio também os áudios para ouvir assim. Cartas e tal. Aqui ele escreveu cartas a um jovem escritor. Se você gosta de escrever, ou quer compreender como o Lhosa e como a maneira do Lhosa olhar um romance, compreender como que um livro funciona, quais são os mecanismos narrativos de um livro de ficção, de uma literatura ficcional, uma narrativa de ficção, é o termo que eu costumo usar. Então esse livro aqui é muito legal, ele é feito de cartas, são cartas que são enviadas como se o Lhosa estivesse conversando com um jovem escritor imaginário. Então ele põe perguntas e tal, e ele vai falando. Só vou falar assim, os tópicos. Ele escreveu 97 essa obra, ele faz uma autobiografia dele, aí ele vai falando de estilo, que nem esse capítulo é muito bom, estilo. Ele fala do narrador, tempo, ele vai dar um conceito que depois vocês vão ver, chama mudas, que ele coloca, que é um evento, já vou colocar, é um evento que mudas envolve espaço, tempo e realidade. É um evento que praticamente dá um plot twist nesses três elementos que constituem uma história. Mas isso daqui ele fala bem didático, ele é bem didático, muito bom. O do Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel 2010. Esse é de um escritor e crítico literário que faleceu, David Lodge. Bastante gente conhece, inclusive a arte da ficção. Ele escreveu bastante ensaios num jornal britânico, que agora eu não me lembro o nome, e ele reuniu esses ensaios, então ele fala sobre vários tópicos, que nem realismo mágico. Aí ele coloca o trecho para vocês verem do... Deixa eu pegar um outro aqui que dá. Romance experimental, é o tipo de romance que eu gosto. Ele coloca nessa parte aqui o trecho do romance, e depois aqui tem a explicação. Como vocês viram, eu sou daqueles que grifa livros, assim. Aí aqui ele
da explicação do que é um romance experimental. Então ele vai falando sobre aí, ó, romance cômico. Então ele vai falando sobre várias coisas. A arte da ficção, muito bom. Agora, recentemente ela foi até alvo de comentários assim sobre inteligência artificial e escrita literária, mas não vou entrar nesse mérito agora, mas a Olga Tokarczuk, que ganhou o Prêmio Nobel em 2018, uma escritora muito boa, polonesa. Ela, inclusive, tem um livro dela recente, que foi lançado esse ano pela Todavia. Esse daqui foi o penúltimo que a Todavia lançou, que são um livro de ensaios, e ela escreveu a obra-prima dela, que tomara que a Todavia traga para nós, que chama o Livro de Jacó, e ela vai falar sobre a psicologia do romance, como que escrever é muito perigoso, e outros ensaios e conferências. Uma conferência que ela deu numa universidade polonesa, então ela fala sobre criação de personagem, estilo, voz, tudo, mas aqui é a Olga Tokarczuk, mais recente, falando dela, da visão dela, como que ela entende essa construção. Aí aqui nós temos uns mais teóricos. Esse daqui é de uma editora que chama Eleia. A gente chama Como Analisar a Literatura. Então, você está começando a ler, quer aprender seus passos iniciais de analisar a literatura. Assim, como que eu faço para começar a pensar? Se você não precisa fazer letras, não precisa ter graduação, ter mestrado, doutorado, não precisa. Mas, seguindo esses passos, esse livro aqui ele vai te dar uma ótima introdução a esse universo, assim. Eu quero aprender mais como que funciona um livro, como que é a mecânica, a mesma coisa de um filme. Existe bastante livro teórico de filmes, de roteiro, até tem do Robert McKee, do John Truby aqui, mas eu achei melhor não mostrar nesse vídeo, porque é mais para roteiro, né? Mas esse daqui, Como Analisar a Literatura, esse autor, eu até não conhecia ele, William Kinney, fala que ele é do New Criticism, que é a nova crítica. Foi uma corrente de pensar a literatura que se deu no século XX e foi bastante influente, assim, que deixou o foco um pouco na biografia do autor, começou a ver as ironias, ambiguidades do texto, ponto de vista, até que a narratologia vai questionar essa questão de ponto de vista para focalização, enfim. Esse livro é muito bom, chama Como Analisar a Literatura, ele do William Kinney. Aí um livro esse livro eu acho legal, mas ele é um pouco mais teórico, digamos assim, é um pouco mais especializado, que é do Paul Ricoeur. Ele é um filósofo e ele tem é o volume 2 esse. Eu vou explicar por quê. Porque esse ele analisa narrativo de ficção. Ele tem uma trilogia que chama Mimeses, que é Tempo e Realidade. Aí, Tempo e Narrativa, na verdade, a trilogia dele. Ele vai analisar a narrativa como construída pelo historiador, a narrativa como construída, o tempo dentro da narrativa na história, o tempo na ficção. E aqui ele passa por toda a narratologia, desde Vladimir Prop, que teorizou sobre o conto de fadas, tudo. Quem gosta de filme da Disney é bom. Nós vamos ter uma modalidade sobre o Prop, que vocês vão ver, vocês vão gostar. Vai estar escrito aqui o nome dele, Vladimir Prop. Ele descobriu as 31 funções dos contos de fadas russos, que é muito aplicado na Disney. A Disney usa muito essas funções dele e a jornada do herói também, do Campbell e do Vogler. Mas aqui, voltando, fechando parênteses, porque ele analisa o tempo, como que se dá, o que é o tempo, como que o tempo, as várias categorias do tempo, que une com esse daqui que eu já vou até mostrar, não coloquei em ordem certo, ele cita, eu descobri esse livro aqui por uma citação desse. Às vezes bom livro acadêmico também, porque ele cita autores, do Frank Kermode, Sentido do Fim. Por que eu falo desse livro aqui? Todos já ouviram falar a Bíblia, né? A Bíblia é um livro importante, fundamental mesmo para uma leitura não religiosa. Para quem não acredita nada, a gente sabe o impacto que ela tem na literatura. Eu vou mostrar um livro de um crítico que fala disso. Mas o Frank Kermode, ele
vai pegar o sentido de um fim. Ele vai pegar o Apocalipse e a noção de fim que o Apocalipse traz, o livro da Bíblia, o Apocalipse, e os sentidos que esse Apocalipse tem, sentidos que, na verdade, Apocalipse em grego não significa revelação, mas ele também significa final, porque ele fecha, você tomando a Bíblia na sua forma final, então ele fecha a história da Bíblia e, ao mesmo tempo, recomeça. Então, ele vai falar sobre o tempo, só que ele coloca dois tipos de tempo. O Cronos, que é uma palavra grega para tempo cronológico, pode estar escrito aqui Cronos, e o Kairos. Vou dar um exemplo. Cronos, amanhã é um dia. Vamos supor, amanhã é Natal. Então, Cronos, é cronológico, amanhã é Natal. Aí eu posso estar falando, no fim do ano é tempo de Natal, seria o Kairos, é o tempo mais qualitativo. Então, ele vai aplicar, ele faz até uma espécie de filosofia da ficção, que a gente vive no meio. Existe o início, o meio e o fim, e o fim vai determinar o meio. Então, e esse fim é o Kairos, esse tempo do fim, que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala do tempo do fim. Então, é esse Kairos que o Frank Kermode vai colocar aqui, que é esse tempo que determina como nós vivemos esse meio, que é uma crise. Geralmente é uma crise, ele pega mais dentro da teoria da ficção mesmo. Então, é uma crise que vai gerar o conflito, que vai gerar a resolução do conflito e vai gerar o final. Então ele vai ver como que o Apocalipse dá noção de acabamento, da noção de tempo dentro dessa crise que nós vivemos. É um livro muito interessante esse do Kermode. Chama Sentidos do Fim, lançado pela Todavia. E para nós irmos rápido, tem esse até quem traduziu esse livro foi Aurora Bernardini, que foi alvo do ano passado, se não me engano, da polêmica sobre o que é não literatura. Ela questionou o Ernesto, Itamar Vieira Júnior e uma terceira pessoa, que eu não lembro mais quem. Ela que traduziu desse russo aqui, o Beletsky. Ele foi um divulgador do Vladimir próprio, divulgador de contos de fadas, enfim, aquele trabalho de arquétipos literários. O que ele fala aqui? Que ele vai falar de vários tipos de teóricos conceitualizaram o que é o arquétipo. Arquétipo seria o herói, o vilão, a sombra, o pícaro, a princesa, o herói que renasce, o renascer, os vários arquétipos que fundam a literatura, o herói cultural, o herói simbólico, o herói mítico, do mito, da narrativa. E depois, no final, ele aplica para a literatura russa, que ele é russo, né? Ele é soviético, mas ele é russo, então ele faz uma aplicação bastante óbvia, Dostoiévski, Gogol, enfim. Vocês vão gostar desse livro aqui pela editora Ateliê Editorial. Aí tem um livro bem legal para quem, inclusive, prestou mestrado esse ano na Unesp, caiu esse livro, eu lembro que eu li lá. 6 Pacientes pelo Bosque da Ficção, do Humberto Eco. Humberto Eco, cientista, crítico literário, enfim, ele tem várias. Ele transitou por vários campos do conhecimento, o Eco. E esses 6 Pacientes Bosque da Ficção, eu digo assim, quando dou aula sobre o Eco, alguma coisa, eu falo que ele é a divulgação do leitor em fábula do Eco, que é a perspectiva que lançou, onde ele vai falar qual que é o papel do leitor numa narrativa. Eu, como leitor, devo me comportar como dentro de uma história. Entendeu? Como que o leitor deve se comportar dentro de uma história? Porque a partir do momento a gente tem o autor implícito, o narrador, o narratário e o leitor. Então eu, como leitor, eu estou atendendo as expectativas que o texto espera de mim, que o texto projeta um leitor. O Humberto Eco vai chamar de leitor modelo. Ele fala que o texto é uma máquina preguiçosa, então ele vai ter que o leitor sempre está atento para as coisas que o texto vai lançando, vai jogando, e no final ele dá uma ideia de como foi a construção de um dos romances dele, que chama Cemitério de Praga. Esse, para quem gosta de poesia, eu praticamente gosto bastante, do Ezra Pound.
foi um grande poeta que viu com Hemingway, Fitzgerald, quem viu o Grande Gatsby, que é um filme que lançou aí uns tempos atrás, do Fitzgerald. O Pound, o ABC da literatura, ele fala mais sobre poesia, assim, mais poesia modernista. Ele dá umas ideias interessantes sobre o fazer poético, sobre... Ele é meio contra-acadêmico, né? Contra a universidade, mas ele escreveu Os Cantos, né? Que é um livro que revolucionou a forma de fazer poesia no modernismo norte-americano. E nesse livro aqui como que ele enxerga a poesia. Então, o ABC da literatura é bem legal. Aí esse de um linguista português, Elementos da Análise do Discurso, que ele vai pegar as ideias do Benveniste, vocês podem ver, eu vou ver se o link fica aqui, umas aulas do Fiorin, José Fiorin, sobre enunciação, ele vai falar sobre o papel, o que é enunciar dentro da linguística da semiótica. Então, é uma outra abordagem a narrativa. A narratologia é uma teoria da narrativa. A semiótica, a análise do discurso, são outras teorias que abordam a narrativa, a enunciação. Aqui ele explora as ideias do Benveniste, que foi um linguista francês muito bom, um livro bem curto, vocês acham no preço bem interessante na Amazon, da editora Contexto. Aí, já indo para o finalzinho, vou falar só de mais dois, não vai dar tempo de falar de todos. Esse, o Northrop Frye, que escreveu A Anatomia da Crítica, ele foi dar um curso contando sobre o Grande Código, né? Porque desse livro aqui. Ele foi dar um curso sobre Paraíso Perdido, de John Milton, que que nem os Lusíadas para a literatura portuguesa, o Divina Comédia é para a literatura italiana, o Paraíso Perdido seria a grande épica, o grande poema narrativo épico para a literatura inglesa, que vai contar a história da queda do ser humano conforme relatado na Bíblia, de Caim, de Adão e Eva e a serpente. E ele foi dar e percebeu que os alunos dele não estavam entendendo os conceitos do livro porque eles não entendiam a Bíblia. Então ele escreve esse livro, e esse livro praticamente ele expande um pouco as metáforas da anatomia da crítica, mas ele vai falar da relação da Bíblia com a literatura, como que a Bíblia influenciou a literatura inglesa. Por exemplo, Shakespeare, John Milton, no Paraíso Perdido, Faulkner, que sempre falava que andava com o Antigo Testamento. Tem um vídeo sobre Faulkner aqui no canal, se vocês quiserem assistir depois aí e comentem. Então, o Northrop Frye ele trabalha bem nessa vertente. E para finalizar, um outro livro acadêmico que publicaram em português, pela Eleia, um livro que eu estou estudando agora, esse livro é o que criou a retórica narratológica. Pega lá do Aristóteles, os neo-aristotélicos, além a Escola de Chicago de Crítica Literária, o Erimbu foi aluno disso, ele escreve a retórica da ficção. Então ele vai trazer um conceito muito importante que nós vamos ver depois, e isso quando eu for fazer análise de livros, ou as análises que eu já fiz, são mais ou menos baseadas nesse que eu estou falando aqui, nesses conceitos, nesses livros. Ele cria autor implícito. Autor implícito não é o autor real, o que escreveu a obra, mas é o autor projetado pelo texto. Então, cada livro de ficção tem seu autor implícito, que cria um narrador que é o que conta a história. Entendeu? É interessante a questão. E ele também cunha outro termo que é o narrador não confiável. Um exemplo que todo mundo da literatura brasileira deve conhecer é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Bentinho, o narrador, não é questão se Capitu traiu ou não ele, mas a questão é quão confiável é o Bentinho, que é o Dom Casmurro, que é o que narra a história para nós, para a gente acreditar. Será que ele está falando a verdade na narrativa dele? Geralmente, narradores, a gente fala homo ou autodiegético, que seria em primeira pessoa, e eles fazem parte da história, são personagens,
Então, são confiáveis ou não? Até que ponto eu posso acreditar nesse narrador? Ele está me enganando, ele está mentindo, ele está sendo a interpretação dele sobre os fatos, o caso Dom Casmurro. Até que ponto os ciúmes do Bentinho cegou ele para ele tentar ver no Escobar e na Capitu como antagonistas, inimigos dele. Entendeu? Muito legal esse conceito. Kazuo Ishiguro é um queridinho aí, é muito legal. Ele usa bastante narradores não confiáveis, assim, você não pode... Tenho dois livros aqui só para vocês verem aqui do Kazuo Ishiguro. O último que ele lançou, que é Claro e o Sol, ele usa uma inteligência, uma boneca artificial, e aqui o Não Me Abandone Jamais, tem filme no Disney Plus, no Disney Plus, né? Vai estar aqui, Não Me Abandone Jamais, daqui, e esse vai lançar filme acho que esse ano, está projetado, que é Jenna Ortega, mas ainda não é muito certo, mas Não Me Abandone Jamais foi em 2010, ele ganhou o Nobel em 2017, e as duas narradoras desse livro, uma é Kate, e a outra é a Clara, são narradoras não confiáveis. A Clara é mais confiável, eu diria. A Kate, você não pode confiar muito na interpretação dela dos fatos. Aí eu diria para vocês lerem o livro para descobrir por quê. E da onde veio essa ideia de narrador não confiável, eu recomendo esse Retórica da Ficção para entender como o autor persuade o público ou o narrador persuade o público para acreditar na história que ele está contando do ponto de vista dele, ou da perspectiva que ele enxerga os fatos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha enchido vocês com conceitos, assistam pausado, revisa ou coloca para correr aí, se eu falei muito lento, mas dão um curtir, um joinha, não esquece de inscrever, comentem aí se vocês têm mais dicas de livros, se vocês gostaram, e comentem o que vocês querem ver aqui, nós falando no canal, para nós direcionarmos mais para o que vocês querem ouvir, livros, assim, resenha dentro desse modelo, né? A gente pode usar a narratologia para explicar vários romances, assim, mostrar como que é da hora entender o funcionamento do texto, como que isso não fica chato, como alguns pensam, mas fica mais legal você aprender como que um texto, como que uma narrativa funciona, te dá mais beleza do que você ler assim, sem saber algumas coisas. Não que você perde a beleza. Antes de eu saber narratologia, eu achava muitas obras bonitas, tudo, mas depois que eu aprendi narratologia, eu falei, nossa, que da hora isso que o autor está fazendo aqui, nossa, que da hora essa jogada, essa coisa. Então, esse é mais ou menos o propósito desse vídeo, e instigar vocês também, quem se interessar no curso online que nós vamos ter de leitura crítica, como se tornar um leitor mais crítico, deixa um comentário, se inscreve aí, um abração e até mais.